Solar do Barão de Nova Friburgo. Uma construção de meados do século XIX pertencente à família Clemente Pinto. O conde e o segundo barão de Nova Friburgo solicitam a pintura dos salões principais do solar ao artista Elviro Ernesto Martignoni. Imigrante italiano, Martignoni chega a Nova Friburgo no final do século XIX, tendo sido contratado para fazer vários trabalhos artísticos em imóveis em Nova Friburgo. Mas quem vai nos contar sobre a sua vida e obra é o professor João Ângelo, bisneto de Elviro Martignoni. Eu primeiro agradecer a oportunidade de estar no seu programa, Janaína, e te dar os parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo esses anos todos em relação à memória de Nova Friburgo, que eu acho importantíssimo, não só daqui, da região também. E lhe agradecer e deixar um abraço também a todos os assinantes da LUOL, da LUOL TV. Há uma contribuição importante do Elviro Ernesto Martignoni, que é meu bisavô. Ele veio para Nova Friburgo, chegou aqui com mais ou menos 19 anos, vindo com o pai e com o tio, direto de Lombardia para cá. Embarcaram em Gênova e chegaram aqui a Friburgo também com os mesmos ideais como os outros povos que migraram da região europeia, tanto os suíços anteriormente, quanto ele logo em seguida, vamos colocar assim. Você sabe dizer assim, em que ano ele veio para o Brasil? Ele chegou aqui em 1870. Eu tenho a data, me parece que dia 6 de maio de 1870, um período de maio de 1870. Ele veio na segunda leva, porque seria a do navio Sofia. Já havia, os suíços já tinham vindo anteriormente, um grupo, mas havia ainda aquele sistema de loteamento na cidade, em que as pessoas que vinham com algum tipo de contribuição agrícola ou alguma coisa que fosse feita para dinamizar a vila, na época Vila de São João, teriam uma certa prioridade. E eles conseguiram, com o trabalho deles, evidentemente, eles tinham posse, eles vieram de Lombardia, eles tinham um nível um pouco mais elevado, mas também fugindo da situação de fome, de miséria, aquela situação toda europeia, tentaram vir para cá e trazer alguma coisa nesse sentido de contribuição também, e a vida deles, evidentemente. Aí sim eles conseguiram um lote até grande, aonde seria hoje a Rua Padre Roberto Saboia. O lote a rua se chamava 8 de janeiro, alguns anos atrás, e ali ele comprou o lote, ele, o pai, o irmão, o tio, E esse terreno ia dali da Padre Roberto Saboia até o outro lado do rio, frontal à prefeitura. O loteamento era direto ali. Ali também já existia a família Lobianco, na esquina, e posteriormente a escola italiana, onde mais tarde meu pai estudou ali também. Veio ele com o pai, o tio, a família toda, Não, inicialmente veio o pai, o Alberto, e veio o Giovanni Martignoni também, tio dele, e ele com 19 anos. O pai tinha
Não se sabe ao certo se tinha a formação, porque não existiam faculdades nessa época, mas ele tinha uma formação voltada para engenharia, o Alberto. Além de pintura, etc., o Alberto tinha uma característica de engenharia. Tanto é que eles vieram para cá também, e o Giovanni, o tio, foi convocado para fazer Eles estavam ainda fazendo o sistema de ferrovia naquele período, nessa faixa ligando Cachoeira de Macacu, a pedido do barão, para que fizesse essa ligação para o interior do estado. Ele foi convocado e ele ajudou a fazer, o Giovanni, um túnel na serra, né, de Friburgo, onde passaria futuramente o trem, né? Inclusive uma parte da estrada, onde tinha aquela cremaleira, né, que fazia a subida, eles ajudaram também nessa parte. Então, quer dizer, ele ficou aqui, foi 2 ou 3 vezes depois para a Itália novamente, aí sim depois veio trazendo outros parentes, né? Tem um primo dele que entrou também, eu tenho um registro, chama-se Giuseppe Martinoni. Ele veio 4 anos depois, 1874. Esse veio para o Porto de Vitória, no Espírito Santo, onde hoje a comunidade italiana é bem mais organizada e maior do que a nossa aqui na nossa região. Agora, João, uma particularidade, porque geralmente quando os italianos chegam, eles não vêm para Friburgo, não. Ou eles vão para o Rio de Janeiro, ou vão para o interior, para o centro-norte fluminense, trabalhar como colonos nas fazendas. No caso, o Elviro, quando ele veio para o Brasil, ele já veio para Friburgo? Sim, ele veio direto para Friburgo. Não se sabe assim ao certo por que o direcionamento daqui, mas foram várias migrações, conforme eu havia dito antes, né? O Giuseppe Martinoni foi 4 anos à frente, 1874, para Vitória, e lá eles desenvolveram várias coisas relacionadas à família, lá também. O Elvírio veio para cá, aqui ele acabou se casando, mais tarde aqui, com uma portuguesa, descendente de portugueses, a Balbina, e aqui eles tiveram os filhos aqui, foram vários anos. Ele veio com 19 anos e morreu com 75 anos, quer dizer, ele passou a vida dele praticamente toda aqui, né? Ele tinha uma cultura assim, mais ou menos até elevada para o nível da época, falava 4 idiomas correntemente, fluentemente, sem sotaque, falava francês correntemente, latim correntemente, o próprio português, ele falava com muita facilidade, entendia um pouquinho de inglês e alemão, talvez pela fronteira, né? Norte da Itália ali com França, a própria Suíça mesmo, que com os idiomas, né? Então ele tinha essa facilidade. Você falou da Rua Padre Saboia. Qual seria o imóvel propriamente dito que corresponderia ao do pai dele? O imóvel ainda existe de uns 50 anos para cá, porque passou para os meus pais, o Valdemar, né, que acabou herdando também essa parte, juntamente com os outros irmãos, o Uber, a Siloé, a Emília, já todos falecidos, inclusive meu pai. Meu pai que organizou essa divisão do terreno para eles ali na época. Fica hoje na Padre Roberto Saboia, número 24, onde seria hoje aquela loja de bateria Lorena, naquele corredor, aquela parte atravessa ali de fora a fora. Tinha uma parte lateral, que depois morou também a família Moraes ali na lateral. Tinha uma parte ali do terreno que meu avô acabou cedendo para o vizinho também. Aquelas coisas antigas de ceder, etc. E o terreno ia até o outro lado, né, que não existia aquela rua de trás, a Umbechara não existia. Depois, mais tarde, onde era a escola italiana, que depois passou a ser presídio, depois virou o edifício Itália atual, né, aquela área toda ali. Ali tinham 3 ou 4 italianos ali com ele, a família Lobianco e Martinoni. Ainda existem Martinones ainda morando naquela rua.
Agora, qual foi a atividade dele aqui em Nova Friburgo, assim que ele chega? Qual a atividade econômica dele? Foram várias. Inicialmente, pelo tio dele, o Giovanni, ter descido, eles começaram a trabalhar na Ferrovia Railway, né? Que era a companhia que desenvolvia a parte de trilhos, etc., aqui em Friburgo, em Cachoeira de Macacu. Ele começou já fazendo trabalhos, provavelmente vindos já com algum grau de instrução de sentido, seria a parte inicial de pintura. E ele já tocava alguns instrumentos também. Então ele teve um dinamismo, porque 19 anos naquela época, o nível de maturidade era bem mais elevado do que hoje um adolescente de 18, 19 anos, né? O grau de maturidade. E o nível cultural que ele tinha. Então eles compraram, fizeram a casa, desenvolveram as coisas ali e ele começou a trabalhar com pinturas, né? Ele recebeu 4 anos depois, também em 1874, quando chega o Monsenhor José Miranda, também para Friburgo, era muito amigo deles, fizeram amizade, tinha um relacionamento bom, provavelmente deve ter aberto uma expansão no sentido de ajuda em pinturas que ele começou a desenvolver na região. A própria casa aqui do Barão, né, que ele também... Então o ganho inicial dele realmente, praticamente, foi inicialmente as pinturas. Na própria casa, na Padre Roberto Sabó, ele tinha um quarto, em que ele preparava as tintas, trazia as tintas, tinha os pincéis, cavaletes, coisas que ele trouxe da Itália. Não havia facilidade de tintas, em Friburgo não existia tinta. Então as tintas vinham de fora, provavelmente algumas ele teria conseguido no Rio, importadas talvez. Muitas dessas pinturas aqui de Friburgo talvez tenham passado por esse sistema, acredito eu. Vinha até registrado no passaporte dele como artista. Só que o artista abre um leque, né? Que era o registro que se fazia na entrada dos imigrantes aqui, né? Vários, né? Os italianos, suíços, eles colocavam de maneira superficial. Colocavam a religião, no caso dele católico, função artista, origem tal, pai e mãe só, e parava por aí. No final do século XIX, os imigrantes italianos foram inicialmente para Cantagalo, Sumidouro, Macuco, São Sebastião do Alto, entre outros, trabalhando nas plantações de café como colonos em substituição ao trabalho escravo. De um modo geral, os que permaneceram nessa região se tornaram uma classe média remediada. No entanto, os que posteriormente se deslocaram para Nova Friburgo, em sua maioria, ascenderam economicamente. Os primeiros italianos que chegaram a Nova Friburgo foram as famílias Martignoni, Spinelli, Lívio, Lobianco, Vitiello, Bisotto, Mastrangelo, Fioravante, Tessarolo, Meresse, Petti, Bianchini, Bonan, Cantelmo, Gravino, Vassalo, Miele, Sorrentino, Salomone, Caputo, Balbi, Fabris, Carriello, Orlando, De Luca, Magliano, Dottino, Vanzilhota, Senna, entre outros. Qual foi a importância da imigração italiana para o desenvolvimento de Nova Friburgo? Na atividade econômica, podemos relacionar sua participação no comércio e na prestação de serviços. Os imigrantes italianos dominaram os ramos da alfaiataria, relojoaria, sapataria, funilaria, carpintaria, marcenaria, carroceria e venda de jornais. Dividiam com os portugueses o comércio das padarias.
Das inúmeras famílias italianas que imigraram para Nova Friburgo, os Spinelli se tornaram os mais ricos no município. Luiz Spinelli trabalhou inicialmente em serviços de aluguel de carroças, limpeza pública e na construção civil. Seu primeiro estabelecimento comercial foi a padaria Spinelli. A partir de então, Luiz Spinelli, auxiliado pelos seus 11 filhos, fez com que os negócios da família crescessem vertiginosamente até tornar-se uma grande holding em Nova Friburgo. Os Spinelli foram proprietários de uma grande carpintaria, de uma imensa loja de departamentos onde vendiam eletrodomésticos, material de construção, automóveis, entre outros itens. De carroceiros, passaram a ser proprietários de uma companhia de ônibus, a primeira no município. Igualmente possuíam negócios na agropecuária. Os irmãos Alberto e Giovanni Martignoni chegaram ao Brasil em 2 de maio de 1870. Elviro Martignoni, filho de Alberto, veio com a família para o Brasil quando tinha 15 anos de idade. Os Martignoni se estabeleceram em Milão no século XIII. 8 membros da família receberam títulos de nobreza de viscondes. Em Nova Friburgo, os Martignoni irão mostrar o seu talento tanto no campo das artes plásticas como na música, sendo grandes maestros e sofisticando o repertório das sociedades musicais Euterpe e Campesina. Aqui onde nós estamos hoje seria a casa do Barão, né? Você já fez algumas reportagens aqui também nessa área. Aqui ainda no centro, aqui dentro da casa do Barão, parece que são 5 pinturas no salão ao lado aqui, mais algumas no corredor, além dos afrescos que estavam nas paredes, que foram compactados depois com tinta comum e cobriram no mesmo sistema que foi feito na Catedral de São João Batista. Todo o painel da catedral, os afrescos do teto, tinha um Espírito Santo, uma pomba pintada também no teto da catedral, que não existe mais, ele também pintou. Aqueles afrescos todos da catedral também, mesmo sistema, foi apagado, feitos na época a pedido do Monsenhor Miranda, e mais tarde por outros padres ou por alguma função pintaram por cima da imagem, né, que foi restaurada agora em 2015, me parece. No Country Club tem aquele prédio antigo, né, que é o chalé, né? O chalé, né? Tem uns afrescos também. Havia umas pinturas na parede que eu desconheço, me parece que já deve ter sumido com a imagem também. A sala de estado do Sanatório Naval tem uns afrescos também lá em cima. Tem umas pinturas no Anchieta também relacionadas a ele, mas existia um outro, me parece que italiano ou suíço, de sobrenome, me parece que Menotti, que fez as pinturas do teatro do Colégio Anchieta, que foram restauradas à frente pelo professor Hideo Cato. Mas existe ali, parece que uns afrescos que ele também contribuiu na época, não tenho uma certeza absoluta de quais seriam essas pinturas,
Rio de Janeiro também, catedrais no Rio de Janeiro, parece que a Catedral Antiga do Rio de Janeiro, onde acho que o Palácio Catete ali, eu não tenho uma certeza assim, absoluta nesse sentido. Eu fico imaginando o seguinte, vamos considerar esse século XIX, você não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né, celular, etc, para você memorizar, ele tinha uma memória boa, né? Memorizar uma certa paisagem ou uma certa fisionomia, porque ele pintava também fisionomias, né, pessoas. Ele fez pinturas do pai dele, cavaletes. Ele teve em Menton também, na França, e andou pintando algumas obras lá faciais durante o período que ele esteve lá. Então, eu acho que o sujeito conseguir memorizar uma cena, depois trazer essa cena na cabeça e retratar essa cena na parede, porque foi pintado direto na parede. Aqui, por exemplo, a pedido do barão, o barão provavelmente, que inclusive era conhecido dele, pediu as imagens tais e tais, que eram de propriedade do barão. No caso da fazenda do Cônego, que era de propriedade do barão, a cascata, onde tem a cascata Pinel, etc. Então ele teve que ir lá ver aquela imagem, memorizar e passar essa imagem para um painel. E não era da noite para o dia. E mesmo já existindo até, vamos supor, fotos, eram em preto e branco. Você teria que condicionar, as imagens são coloridas. Então, eu acho que é realmente um trabalho nobre, um trabalho artístico de se destacar. Eu acho importante isso. Todas as paletas de pintura dele eram gravadas, ele colocava EMM, Elviro Ernesto Martinoni, EM, melhor dizendo, tá? As paletas e as coisas dele foram perdidas. Pode ser que algum parente, que inclusive esteja vendo o programa, por favor, se tiver, tem esse material talvez ainda. Há uma ideia de se fazer, segundo o Fuli, que é o diretor daqui, ele uma vez fez uma proposta, João, por que não tentamos fazer um museu retratando, um mini museu dentro da Casa do Barão, em que se retratasse o trabalho do Elviro Martinoni, não só como artista, mas as outras coisas que ele fez na parte de música, na parte política da cidade, porque ele interveio em outros setores, né? Quando ele veio para cá também, ele um pouquinho à frente, depois que ele já havia se adaptado à cidade, fazendo as pinturas, etc., ele foi se conectando, vamos colocar assim, com as outras pessoas que atuavam de maneira, vamos dizer assim, influente na cidade, né? Administração, o próprio Monsenhor Miranda, que a Igreja Católica tinha um certo domínio, pessoas ligadas à maçonaria, ele era maçom. Então ele foi articulando daqui e dali. Então ele montou na época uma entidade, eu tenho essa anotado mais à frente, podemos passar detalhado data, etc., chamado Pronto Soccorso, que seria uma entidade em que filantrópica mesmo, que ajudaria aos imigrantes italianos aqui. Isso foi feito não só aqui, ele fez isso aqui em Nova Friburgo, mas isso também foi feito em Vitória, foi feito no Rio Grande do Sul, onde há o desenvolvimento dos italianos, eles tinham organizações, né, órgãos, que quando esses italianos chegassem, todos eles na mesma situação praticamente, vindo de fome, miséria, sem emprego, a realidade da época na Europa, teriam que chegar aqui e ter algum lugar para dormir, para comer, se alimentar e ter uma orientação de trabalho. Então esse órgão, né, ele foi criado para isso, que é esse Pronto Soccorso, que era o nome que foi dado. Depois existiram mais uma ou duas entidades, Emanuele, segunda ou terceira, eu tenho isso anotado, e aí à frente, por outros italianos, ele consegue agregar, juntar esse grupo
E eles acabaram fazendo uma fusão que veio gerar à frente a Casa de Itália hoje, né? Que na época seria o início do Circolo Italiano Uniti. Bom, ele se casou, teve filhos, é uma família de artistas. Mas eu acredito que sim. Tem bastante gente que seguiu a área artística, né, musical. A maioria musical, ou pelo menos gostavam de instrumentos, vários, de vários tipos de instrumentação. Ele casou-se com a minha bisavó Balbina Santos, descendente de portugueses, também imigrantes. Parece que vieram através da Ilha da Madeira, acabaram chegando aqui também. Ele e ela casaram-se em torno aí também, quase que um ano depois que estava aqui. Naquela época também, pela maturidade dos dois, o casamento era bem cedo, né? Parece que com 19 para 20 anos, ambos. E tiveram 13 filhos. Foram 13 filhos sequenciados, morreram acho que 2 ou 3. E o primeiro filho, um homem dele, que no caso seria o quarto filho nascido, né? As outras 3 foram mulheres. O quarto filho foi o primeiro filho, um homem dele. Como todo imigrante, colocava o nome do avô em homenagem, né? No primeiro filho, um homem, o nome do avô. Ficou com o nome de Alberto. O Alberto ajudou também a ele na parte de tintas, ele que ajudava a manipular as tintas, Alberto Martinoni, né? E os outros filhos sequenciados, a minha avó, por exemplo, foi a 7ª filha dele, chamava-se Leonor Martinoni, e todos vivendo, aí ele fez uma casa grande ali, né? A casa era enorme, todos vivendo nessa casa na rua 8 de janeiro, quer dizer, devia ser uma festa em termos, né? Elviro Martinoni, juntamente com o Major Augusto Marques Braga, Eduardo Sallucci, Galiano das Neves, entre outros, fundaram a Sociedade Musical Campesina. Agora, você tem um avô que foi para a área de música, né? Não, o bisavô também, o Elviro, tem um outro também que é tio-avô, né? O João Martinoni, tem o Alberto também. Quase todos eles acabaram aprendendo música também com o próprio avô, né? O Elviro tocava vários instrumentos, clarinete, bombardino, etc. Tanto é que ele, à frente também, vamos depois retratar, né, uma montagem de bandas, ele ajudou a montagem das 2 bandas na época, tanto a Euterpe quanto a Campesina. Doou instrumentos que ele trouxe também, alguns ele trouxe da Itália, ele trouxe, parece que 5 ou 6 flautins, né? Um até ficou com meu pai na época, até antes do meu pai falecer, e acabou doando para a banda Campesina. Parece ter sido de iniciativa de Fioravante André Martinoni, quando presidente da Sociedade Musical Campesina, a construção de uma casa de espetáculos na rua General Câmara, atual Augusto Spinelli, que teria o nome de Teatro Vitor Hugo. No entanto,
por falta de recursos da campesina, foi vendido a um fazendeiro da família Jordão e substituído seu nome para Teatro Dona Eugênia. Essa casa de espetáculos foi palco de inúmeras óperas italianas e representações teatrais. João, nós estamos aqui no casarão, né, da Fundação Dom João VI, na sala aqui, que é uma das primeiras salas do museu. E aqui nessa parede foi feita uma janela arqueológica, né, que é assim que a gente chama, e se descobriu uma pintura do Elviro Martignoni, né? Por isso que tem esse quadradinho aqui, mas na verdade toda essa parede desse salão foi pintado dessa forma, né? Quando você descobriu que tinha uma pintura dele aqui, qual foi a sua... Como é que foi a emoção? Não, foi gratificante e realmente emocionante, né? Quando nessas várias tentativas de se restaurar o prédio aqui, né, que era a casa do Barão, depois passou a Câmara, né, de Friburgo, né, enfim, foi biblioteca municipal. Eu vim aqui desde pequeno, 6, 7 anos de idade, a biblioteca era aqui do lado, nessa sala onde nós estamos aqui à esquerda. Mas meus pais sempre falavam, tem pintura do seu avô lá, etc. Tal. Mas as outras salas estavam fechadas já nessa época, então nós não tínhamos acesso. E como tudo em Friburgo, infelizmente, o próprio nível cultural restringe, né? E depois que houve essa manutenção, etc., através do Fuli, né, que agora é o diretor daqui, as pessoas aí me chamaram, viemos aqui um dia e já estavam programados um grupo de restauradores que fazem restaurações em igrejas em Minas Gerais e outras localidades no Brasil, foram contratados para vir a Friburgo verificar algumas dessas obras, com o intuito de se restaurar o altar da Catedral de São João Batista. E acabaram vindo aqui, pelas pinturas dele. E aí fizeram aqui eles chamam de janela de prospecção. Então esse que eles chamam de afresco, ele está, na realidade, nesta sala toda, tá? Eles pintaram com outras tintas na época. Quer dizer, eles vão ter que descascar isso tudo aqui e ver até onde vai se chegar nesse sentido. Só para as pessoas entenderem, né, João, que só foi aberta você falou, janela de prospecção, para ter uma noção, porque o custo para poder fazer nessas paredes todas aqui é muito alto, né? É um custo altíssimo, tanto é que quando foi feita a restauração até final de 2015 na Catedral de São João Batista, muitos vieram como trabalho voluntário. João, a gente está numa parede também que me parece, segundo foi dito pela direção da Fundação, o restaurador vai fazer graciosamente a restauração dessa parede aqui. Eu só não entendi porque é no corredor, né, que ele poderia ter feito numa parede mais central. Mas com certeza a gente já vê os traços aqui, né? Você pode até explicando que também, ou seja, todo esse salão foi pintado pelo Martignoni, né? Sim. Eu não conheci bem essas pinturas por aqui, porque nesse corredor onde nós estamos, na realidade, essa parede aqui parece que tem 3 pinturas dele aqui. Abaixo dessa aqui, esses quadros aqui estão aqui no momento porque está havendo uma exposição aqui na Fundação. Mas aqui esse corredor de acesso, de onde nós saímos agora, seria uma das salas de recepção da casa do Barão na época. O Barão pediu para que fosse feito o trabalho praticamente na casa toda. Na lateral contrária nossa, que teria onde seria a biblioteca, me parece que havia também pinturas abaixo, foram pintadas depois. E o principal, na época, pedido pelo Barão, que é esse corredor de acesso, seria a sala de jantar do Barão.
João, nós estamos aqui em frente a um dos quadros pintados pelo Elviro Martignoni. Esse aqui é a Fazenda São Lourenço, que pertenceu ao primeiro barão de Nova Friburgo. Ali nos fundos a gente ainda vê os Três Picos, né? Tá bem danificada, né? Essa obra aí é que está, das 5 que existentes nessa sala aqui. Essa sala, destacar para quem está nos assistindo agora, era a sala de jantar do barão. E o barão, na época, pediu para que ele fizesse as pinturas de alguns pontos da cidade, inclusive onde algumas seriam até propriedades do próprio barão, fazenda do cônego, etc. No caso, essa daqui seria, conforme você havia dito, a Fazenda de São Lourenço, também pertencente ao barão de Nova Friburgo. Essa é pintura do século XIX, né? Também. Agora, uma coisa interessante, talvez em outro melhor a gente possa ver. Você vê aqui a pintura feita na parede. Está bem, podemos chegar aqui só para... Ela está quase com 1 centímetro para dentro aqui de profundidade, umidade, né, que provavelmente veio do teto e danificou essa obra que está mais danificada. Essa vai dar bastante trabalho para a equipe de restauração. Essa está bem preservada, é a Cascata Pinel. A gente tem até fotos que a gente vai mostrar aí sobre essa cascata, que era um local muito frequentado aqui em Friburgo, no final do século XIX. Eu não sei se você sabe uma particularidade, a Princesa Isabel já frequentou esse local, já fez um piquenique aí. E tinha uma pedra gravada, o proprietário, se não me engano era o Felipe Pinel, não me lembro, proprietário dessa fazenda, que tem essa cascata, ele fez fez uma impressão numa pedra, registrando a presença da Princesa Isabel. Aí eu perguntei a pessoas que frequentam recentemente, aí disseram que havia sim, mas que alguém levou, se perdeu, né? Mas, quer dizer, ele retratou um local importante de Friburgo no século XIX, né? Perfeito. Eu já tinha ouvido essa história também, mas não sabia que haviam levado a pedra que tinha sido registrada lá. A Cascata Pinel era muito frequentada, né? As pessoas da alta sociedade, inclusive na época, vinham se banhar nessa, não só a Princesa Isabel, mas tem a esposa do barão Clemente também. Se você puder dar uma olhada, aqui embaixo tem outra janela de prospecção que eles fizeram aqui da pintura original, porque essa que está aqui em volta não é a original, tá? Deixar isso claro. Foi pintado por cima aqui. A original seria essa aqui que eles também vão tentar restaurar. Tá vendo aqui? Ó, tem uns detalhezinhos, são os afrescos aqui, ó, tá vendo? E essa parte aqui já foi também descascada para esse tipo de trabalho. Aqui, mais uns 2 pontos. Lá na frente também tem um outro. Bom, nós estamos aqui em frente a mais uma tela e nem eu, nem o João sabemos onde é esse local. Aqui a gente vê embaixo, tem uma pessoa a cavalo, né? Talvez possa ser uma das cenas da Fazenda do Cônego, embora tenha um outro quadro dele específico do Cônego, porque essa parte aqui, existe a caminhada, são cavaleiros aqui, né? Lá no fundo é o Caledônia, aquela parte lá é o Caledônia. Aqui poderia ser até a pedra do Imperador aqui, a atual pedra do Imperador, ou a pedra do Elefante, né, como chama em Friburgo, né? Talvez com uma visão do cônego para a região do terceiro distrito. Provavelmente. Mas essa eu não tenho informação sobre ela.
está preservada também ao lado da Cascata Pneu. João, dá uma lidinha aí na referência dessa tela. Ok, essa seria a queda d'água da Estrada da Castalha. Bom, então a gente está diante do antigo caminho das tropas de mula, né? O primeiro acesso aqui a Nova Friburgo, e que era conhecido também o caminho do Barão, porque é aqui que passavam as tropas de mulas carregando o café do primeiro Barão de Nova Friburgo até a construção da linha férrea. Só aqui também lembrando que abaixo da cascata aqui, né, da Castalha, também tem outra janela de prospecção aqui. À esquerda foi pintura feita depois não sei quando, por alguma pessoa que veio e pintou por cima. E aqui já abrindo uma nova janela de prospecção com a pintura que seria original, onde eles vão restaurar. E espero que restaurem em breve, porque são anos e anos que a gente está tentando vir aqui e ver isso ir para frente. Eu acho importante porque vai fazer parte do Museu de Friburgo, aqui da Fundação Dom João VI, mas é cultura. Isso atrai turista, atrai pessoas que possam contribuir também de uma outra maneira. Eu acho que é importante isso para a cidade. Friburgo está precisando disso. Eu, na minha ótica medíocre, vamos dizer assim, eu acho que está faltando isso em Friburgo. E só para as pessoas saberem, essa sala que a gente está aqui, que era uma sala de jantar, foi ocupada durante décadas pela Câmara Municipal. Então, possivelmente, essa pintura fake foi feita na época em que a Câmara Municipal se instalou nessa sala, né? Possivelmente. A prefeitura adquiriu o prédio, uma parte ficou como biblioteca e a outra parte ficou como sala para as sessões da Câmara. Então, algum vereador pediu algum artista da cidade que sobrepusesse a sua pintura sobre as obras do Martignoni, né? Eu vou fazer uma observação aqui, com todo respeito, desculpa, mas esse artista era realmente simplesmente um pintor, porque você vê nitidamente o pincel com tinta marrom passar uma tinta creme em cima de uma outra pintura, o traço e linha não acompanham a realidade. Existe esse mesmo desenho aqui no chão, que era na sala de jantar, aqui, esse mesmo desenho pintado no chão, que está apagado, provavelmente pelo desgaste dos transeuntes, né, da Câmara na época, provavelmente, acredito eu, como também o teto. Nós estamos observando aqui agora, em volta das lâmpadas, das luminárias, foram pintadas de preto. E, na realidade, tinham, como é que se diz, flor de lis pintada em dourado e outras cores. Está pintado de preto, jogado tinta preta e tchau e benção, e ficou por isso mesmo. Bom, João, agora a gente está diante do original, que foi pintado pelo Elviro Martignoni, né, para as pessoas verem o que são essas intervenções, né, que as pessoas fazem nos prédios ao longo dos anos, né? Pois comparando então com aquela imagem anterior, né, ali já está provavelmente mais próximo da realidade e assim mesmo talvez com alguma diferença de cores daquela época do século XIX para a atual. Porque hoje essas tintas são sintéticas. Naquela época eles tinham que misturar as tintas. Ele misturava as tintas na casa onde ele morava, ali na rua Padre Saboia, né, na antiga 8 de janeiro. Ele e o filho, o Alberto, misturavam e faziam as tonalidades das tintas. Isso era trabalhoso, até para você igualar, considerando toda a parede. Você tinha que ter um olho clínico para isso. Quer dizer, aqui foi restaurado próximo do que seria. Fomos até a Catedral São João Batista, cuja restauração fez reaparecer a obra de Elviro Martignoni, que se encontrava há décadas escondida sob camadas de tintas.
Mas antes disso, vamos fazer uma viagem no tempo e mostrar o momento em que a restauração estava sendo feita, mostrando um trecho da entrevista do restaurador. Foram descobertas, fotos antigas da igreja que havia uma pintura no presbitério. Então houve esse interesse de se resgatar essa pintura, porque ela era uma pintura feita por um artista da região chamado Martignoni. Então ele pintou vários outros prédios aqui na cidade de Friburgo. Então, para resgatar essa pintura que tem um determinado valor artístico e histórico para a cidade, houve interesse por parte do bispo de restaurar essa pintura da igreja, do presbitério da igreja. Tanto que em 2010 eu vim aqui na cidade fazer um trabalho para Dom Ednei e foi feita uma prospecção já nesse período, já para descobrir se havia ainda essa pintura. E nós descobrimos numa janela arqueológica, uma prospecção que nós fizemos na parede do presbitério, que essa pintura ainda existia. Algumas pesquisas também que nós fizemos aqui na cidade, parece que ele pintou também o Colégio Anchieta, é o Caltran Club, é o teatro do Colégio Anchieta, o Caltran Club e a casa do bispo também. Tem pinturas dele também na parte interior e no alpendre da própria casa existe uma pintura feita por ele. A catedral foi inaugurada em 1869, aí a gente está falando do trabalho do Martignoni, do restauro. Ele provavelmente fez essa pintura em que? Em 1890, alguma coisa? Não, eu acredito que tenha sido já no século XX. E esse tipo de pintura que ele realizou é bem característico do início do XX mesmo, que é uma forma neoclássica. João, nós estamos aqui na Catedral São João Batista, onde o Martignoni fez a sua grande obra, Aí, o que me chama a atenção é que ele não fez uma pintura de santos, como por exemplo, a Catedral de Cantagalo, eles fizeram uma restauração no final do século XIX, inclusive, e está cheio de pinturas de santos. Aqui não, ele fez uma pintura, vamos dizer assim, artística mesmo. Será que a gente teria alguma explicação para isso? Inclusive a própria igreja, ter aceitado, não ter exigido que se pintasse, que se fizesse as representações de santo, imagens do céu, É bem diferente, Eu não sei assim responder com exatidão a essa pergunta, é uma incógnita muito interessante para a gente pesquisar, mas eu acredito que as imagens dos santos já estivessem aqui por ocasião desta pintura, pelo seguinte motivo. O Elviro Martignoni, ele era muito amigo do Monsenhor José Miranda, amigos mesmos, íntimos, pessoais. E o Monsenhor Miranda, me parece que foi o 7º vigário aqui desta paróquia, quando iniciou Friburgo, a vila e por aí afora. Ele deve ter chamado provavelmente para que fizesse talvez o arremate artístico, sabendo que Elviro, amigo dele, fazia essas pinturas, etc. Mas acredito por isso não ter feito a parte sacra, as pinturas sacras, embora
no teto, ele tenha pedido na época que fosse feita uma pomba representando o Espírito Santo, que não consta mais aqui dessa imagem da igreja, que foi pintada por ele. Depois acho que foi restaurado, não sei se fizeram depois esse vitrô com a pomba. Mas o detalhe é que a igreja, não só o altar, pelos custos talvez atuais, a igreja foi restaurada em janeiro de 2015, agora, recente. Então tem apego provavelmente só os afrescos, toda a parte superior em volta, parando na coluna que a gente pode verificar aqui depois, né? Bom, entre as diversas coisas que meu bisavô deixou de contribuição para Nova Friburgo, eu gostaria de destacar também a maçonaria. Ele chegou ao grau 30, que seria o cavaleiro Kadosh. Na maçonaria é considerado um dos graus mais elevados, né? Ele tinha ligação com a maçonaria de Friburgo e do Rio. E depois que fizeram esse prédio lá, passou a se atuar direto e ele foi presidente durante muitos anos da Sociedade Humanitária. Agora, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: a Sociedade Humanitária, me parece que até num dos programas seus, né, Janaína, parece que você já havia destacado a presença do Getúlio Vargas em Friburgo na época. Não é isso? Tem uma história aí de que Getúlio Vargas, quando veio aqui na Revolução de 30, ele tenha levado um estatuto e tenha se baseado nesse estatuto para fazer a consolidação das leis trabalhistas. Quer dizer, não tudo, mas uma parte. É o que fala a memória oral. Perfeito. Eu tenho aqui umas anotações da família interessantes sobre isso, porque aqui consta o seguinte: na Subo, ele tinha essa ata, né, constando em livros lá, etc. E quando o Getúlio Vargas chegou aqui, ele folheou todo o material dele com bastante paciência até e tempo. Naquela época, acho que o presidente da República tinha tempo, né? E adorou o sistema que tinha sido ali. E pediu ao próprio Elviro mesmo que se poderia levar essas diretrizes e normas com ele. E meu avô cedeu esse material para ele realmente. Alguns meses depois, eles acabaram formando as regras do que seria a Previdência Social hoje. A CLT, né? A CLT. Então, isso tem um sentido, porque isso daí, também eu, assim, hoje pela primeira vez, estou tendo assim, um registro mesmo de que isso aconteceu, porque eu já tinha ouvido dizer que Getúlio Vargas se baseou na ata, na forma de organização da Sociedade Brasileira Humanitária para redigir a CLT. E você hoje está confirmando isso, né, João? Isso foi em 1943. Eu tenho anotado isso aqui. Peço até licença para ler um pedacinho. Aqui está assim: na visita do presidente da República, Getúlio Vargas, isso anotações lá da família também, né? Em 1943, houve uma recepção para o Getúlio Vargas, inclusive, muito interessante esse detalhe também, que eu tenho anotado aqui. Houve uma recepção com as duas bandas para o Getúlio Vargas aqui na praça, tanto a Euterpe quanto a Campesina. Isso papai frisou várias vezes para mim. E o interessante, pelo fato dos dois, as bandas já tocavam em partes separadas, não tocavam mais juntas, mas pelo fato do Elviro ter participado como maestro, como músico das duas bandas, ele provavelmente deve ter insistido em juntar as duas bandas para recepcionar o presidente da República na época. Isso está constando das minhas anotações aqui.
Nessa época ele entregou então ao Getúlio Vargas uma cópia do Estatuto da Humanitária, foi a cópia do Estatuto todo da Humanitária, e, volto a dizer, ao folheá-lo ele se dedicou, se interessou, o presidente, e quis levá-lo. Alguns meses depois houve essa criação da Previdência Social nos mesmos moldes que a Humanitária já fazia em Nova Friburgo. Uma outra faceta, um outro destaque da Humanitária também nessa época, relacionada à pobreza, etc., foi que em 1945, nesse período de guerra, a Humanitária interveio junto ao presidente Eurico Gaspar Dutra, está anotado nas atas também da Humanitária, a pedido da Marinha, por intermédio do Sanatório Naval também, junto com meu avô e os demais membros da Humanitária, para facilitar a distribuição de farinha de trigo, impedindo a escassez dos pães nessa região aqui daquela época da guerra. Você comentou que, na realidade, toda a igreja deveria ter essa mesma pintura que hoje está no altar, né? Então, a gente tem que imaginar que nessas duas barras laterais nós teríamos essa pintura linda, veludada. Exato. As pinturas dele, né, eram, até no próprio cartão dele de visita, de apresentação do Elviro, constava forrador, pintura de parede, forrador, pintura têmpera, pintura sobre vidro, pintura em carros. Ele pintava carros também com provavelmente alguma propaganda, não sei. Essas pinturas, elas pegariam realmente aqui na igreja, em toda a igreja, principalmente nessa parte de cima. É lógico que com a restauração, talvez por verba, e provavelmente por verba, pararam na figura aqui do altar.